Oi, Fabiola! É uma honra, primeiramente quero dizer que é uma honra estar participando do seu quadro de Economia e Finanças e conversar com o pessoal de casa aí a respeito, né, dar um pouquinho mais de informação a eles, ter uma troca de ideias. Isso aí acho que vai agregar muito e é muito importante aí para a sociedade como um todo, né? Bom, para o pessoal que está em casa, para quem não me conhece, eu me chamo Suelen Cati, eu sou assessora de investimentos, já estive com a Fabiola aqui falando um pouquinho a respeito do meu trabalho. E quem quiser saber mais pode consultar no canal da Fabiola, através do YouTube, entrevista com a assessora Suelen Cati, saber um pouquinho mais a respeito como que eu faço esse trabalho de assessoria, né? E hoje, como eu prometi na última conversa, eu trouxe um pouquinho de informações para vocês e até um pouquinho de resposta para as dúvidas que alguns internautas, alguns telespectadores enviaram para nós em relação ao mercado, em relação a investimentos e tudo mais. Então, a ideia é que hoje a gente poder discutir um pouquinho a respeito, trazer um pouquinho mais de informações para vocês. E continue interagindo conosco, acho que isso aí é muito importante e é muito relevante aí para o cenário atual. Eu vou iniciar com a questão da crise econômica, que muitos ficaram em relação, Suelen, já acabou a crise econômica? Como que está a crise econômica, né? Não, a gente sabe que a gente vivencia uma crise muito forte, isso afeta muito a nossa economia. Eu diria que, como eu não sou economista, então estou aqui na parte de assessoria financeira, eu trago a informação que os economistas no geral nos trazem de informações a respeito. Hoje o cenário vive uma crise mais política do que econômica, então a gente precisa primeiro arrumar a casa para depois estar estruturando a parte monetária, né? Então a gente precisa fazer alguns trabalhos para resolver toda essa situação. A gente não tem um prazo, a gente vê em algumas pesquisas, lê em algumas matérias, vê todo dia no jornal algumas situações da parte fiscal que o governo tenta encontrar para achar trechos e brechas para começar a caminhar e ver uma luz no fim do túnel, e eu espero ansiosamente que isso aconteça. Enquanto isso não acontece, a gente tem que estar aqui para trazer informações de forma transparente a vocês e para vocês, diante de um cenário de crise, ter melhores condições e melhores oportunidades de investir, né? Surgiu uma dúvida deixa eu ver aqui, de uma pessoa que me passou um e-mail aqui em relação à poupança, né? Falou assim, mas se a poupança é tão conservadora, como é que funciona essa questão de risco? Bom, para você que ficou com essa dúvida em relação à poupança, realmente você tem razão, ela é conservadora. Porém, temos produtos que são tão conservadores quanto ela e que te permitem um ganho maior, ou seja, de até 100% a mais, sendo praticado na mesma categoria. Por que eu falo isso? Porque poupança é um produto de renda fixa que lhe paga 0,5% e mais a TR. E aí, o que quer dizer com isso 0,5% mais TR? Quer dizer que, por exemplo, nos últimos 12 meses, a poupança pagou 8,07% de juros. Então, se você tem lá aplicado 100 mil reais, você recebeu 8 mil reais de retorno, não tem impostos, não tributa imposto de renda sobre a poupança. Mas quer dizer que você tem uma possibilidade de obter um retorno maior numa categoria parecida com a poupança? Tem sim. Existem opções de CDBs, certificados de depósito bancário, que são emitidos por instituições financeiras, LCIs, LCAs e LCs, que contam com a garantia do fundo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que permite uma garantia de até 250 mil reais por investidor, por CPF e instituição financeira cadastrada junto ao Banco Central. Então isso facilita muito essa garantia e respaldo que o investidor tem necessidade. E quando você vai atrás de um produto dessa forma, você encontra alternativas que lhe pagam o dobro da poupança, já livres de imposto. O que eu quero dizer com isso? É que se você tem uma poupança que lhe paga 8%, encontrou um CDB que lhe pague 17%, você descarta os juros dele, líquido ele te sobra algo em torno de 15%, você tem praticamente 100% aí de retorno a mais. Então, numa aplicação, como havia citado, de 100 mil reais, que na poupança lhe renderia ao ano, lhe rendeu nos últimos 12 meses 8 mil, num CDB lhe renderia 15 mil reais. É muito valor agregado a mais, né, pessoal? Então tem que ficar de olho e assim, não é só chegar na agência de um banco
e falar assim, eu quero um CDB, porque você tem que estar atento a que percentual, a que taxas, se eles vão te colocar em uma condição pré-fixada ou pós-fixada. Então você precisa ter esse entendimento para saber exatamente quanto de retorno você vai obter e se essa aplicação está sendo vantajosa. Então, como parte disso, esse é o meu trabalho. Se você precisar, mande e-mails questionando, a gente pode agendar uma reunião para que eu possa comparar isso junto com você. É muito importante isso. Dentre outras alternativas, eu falei agora mais da parte conservadora, né, hoje no mercado que nós temos. Então, nós temos oportunidades de CDBs pagando 115% do CDI, temos oportunidades pagando, como eu mencionei, 17%, contra uma poupança de 8%. Então já fica a primeira dica aí para você que está em poupança ou está até num CDB que está pagando mais do que eu citei, para nos procurar, me procurar e para que eu possa fazer um comparativo para você. Depois surgiu algumas dúvidas com relação à inflação, onde que a pessoa pode avaliar e com essa inflação alta, que garantia que ela tem de retorno, né? Por exemplo, na sua poupança, que você teve um rendimento de 8%, você não teve garantia nenhuma, porque a inflação, ela entregou um resultado de 10,71% nos últimos 12 meses. Ou seja, correu aí mais de 2% do seu capital. Então, se você colocou 100 mil reais na poupança, por mais que ela tenha o rendimento de 8 mil reais, mas a inflação, a perda de poder de compra do seu dinheiro nessa poupança foi de 10 mil reais. Os preços aumentaram esse 10,71%. Então, você teve uma corrosão do seu capital. Isso é importante também avaliar, porque hoje o sistema permite opções super conservadoras também, que você possa entrar nessa onda de inflação também, ou seja, permite que você tenha de retorno a inflação e mais uma taxa de juros, tá? Existem diversos prazos, né, carências, enfim, isso a gente tem que conversar um pouquinho mais, porque é um pouquinho mais complexo, mas não é tão complexo assim, é muito mais fácil, é muito até mais seguro, são títulos públicos do governo, são riscos soberanos que a gente chama. Risco soberano, o que que é? Todas as empresas privadas e públicas dos setores, eles são avaliados por companhias que fazem avaliação do risco de crédito que essas empresas e esses setores têm. Então, o título público, ele é um risco soberano, né? Dentre todos os tipos de investimentos em empresas, é o que mais, empresas de crédito privado, é o que tem o menor risco, que é um risco soberano. Então, você aplicando lá, você está aplicando no risco mais tranquilo. Suelen, quer dizer que não tem risco nenhum eu aplicar? Pessoas, risco a gente tem em tudo, né? Desde eu atravessar uma rua, eu corro risco de ser atropelada, mas a gente tem que mensurar esses riscos, né? Se eu vou pular de paraquedas, a gente sabe que o risco é muito maior nessa situação. Então, no investimento também existem as categorias de baixo risco, de médio e de alto risco. Quando a gente fala de título público, títulos privados, entrando no mérito de CDBs, LCs, LCAs, isso são riscos baixos, né? Depois tem outras categorias de risco médio e risco um pouco maior, que aí eu posso falar em uma outra oportunidade para não me estender tanto aqui. Depois, com relação, acho que o CDI também, teve pessoas questionando como que vai ficar o CDI e tudo mais. Diante da nossa economia, a gente, né, pela crise, voltando lá onde eu citei a questão da crise econômica, como que está, a gente sabe que a gente tem alguns caminhos, mas nada assim pré-determinados 100%. Existe uma expectativa de a inflação reduzir, mas isso ainda não está acontecendo, não estão conseguindo conter essa inflação, ela ainda está alta, por isso o investidor tem que ficar atento, mas existe uma perspectiva também de manutenção e redução da taxa para o período de 2015 até 2018. Tá? Então, assim, pela maioria dos economistas, esse ano a taxa tem uma tendência mais de manutenção, com perspectivas de baixa a partir do próximo ano. Se vai ser exatamente dessa forma, a gente não tem toda a certeza, mas por isso que é importante ficar atento. Tem muita oportunidade que é interessante você entrar agora para não comprometer o seu capital depois e aproveitar esse momento de juros alto. Bom, eu acredito que eu esclareci a maior parte das dúvidas dos investidores, fico total à disposição. O pessoal questionou também onde é que eu fico e tudo mais.
Eu fico no escritório na Rua Chilem, número 300, na Manchester Investimentos. É um escritório que em Joinville tem há mais de 40 anos. Quem quiser falar comigo, agendar uma reunião comigo, pode ligar lá, falar com a Gabriela, que vai lhe atender. É o 47DDD 3032 3700. Pode marcar uma reunião, podem me mandar e-mail, como eu já citei meu e-mail. E também tem o meu celular, 91263050, se você precisar. Normalmente eu respondo muito rapidamente o WhatsApp, mas se eu não responder, passe e-mail, que daí eu retorno com alguma informação, com a sua dúvida, tá? Espero que tenham gostado hoje, né, do nosso bate-papo. Mandem suas dúvidas, isso é muito bom para a gente poder interagir e trazer um pouquinho mais de informações para vocês. Um grande abraço, fique com Deus.